Olá, hoje a gente vai falar da história da evolução dos processos. Vamos entender um pouquinho sobre esse tema. O meu nome é André Venâncio, eu sou arquiteto de software e professor de BPM. Bom, quem não conhece o passado não é capaz de melhorar o futuro, né? Isso serve para tudo na vida. Quanto mais você conhecer do seu passado, da história, de como a humanidade já chegou aqui, o mundo nunca foi como a gente está vendo ele hoje aqui, né? Então, é importante a gente aprender com o passado, com os gênios, com os ídolos e com as pessoas que nos trouxeram até aqui. A definição de processos, né? Pensar nisso de uma maneira mais simples possível. Lá do latim, o processo vem de uma palavra chamada processus, que significa simplesmente a maneira de você executar uma ação, né? Então, essa ação ela pode ter várias etapas, ela pode ser feita de diferentes maneiras, mas é simples como isso. No nosso tempo contemporâneo, agora, a gente está muito mais falando de processos de negócio, ou seja, aquela mesma ideia de orientação a processos, só que aplicado para o mundo corporativo. Bacana! Agora vamos falar da origem dos processos de negócio. De onde será que surgiu essa visão de processos? Será que foi no BPM que trouxe essa ideia? Será que foi na Revolução Industrial? Vamos dar uma olhada agora. Bem, aqui a gente tem uma linha do tempo, que é dividida em 4 grandes fases. A fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. São essas verticais que a gente está vendo aqui. E para cada um dos tópicos, dos elementos que a gente vai abordar aqui, a gente vai ver que a gente tem uma categorização. Então, aqui na primeira linha horizontal, são visões de processo orientado ao trabalho, especificamente, orientado a pessoas, orientado à tecnologia e orientado a processos de negócio. Então, quando a gente olha para a história dos processos, a primeira pessoa a falar de processo foi um cara chamado Sun Tzu. Isso mesmo, o Sun Tzu, escritor, né? A gente acha que foi ele que foi o escritor da Arte da Guerra 500 anos antes de Cristo. O Sun Tzu, no seu livro, ele já falava de recursos, ele já falava de pessoas, ele já falava de tempo, deslocamento, ou seja, ele já tinha uma orientação para atividades que tinham que ser executadas, né? Então, não é à toa que esse é um grande livro de estratégia de guerra que foi adaptado e utilizado aqui no Ocidente para estratégia empresarial. Até hoje, se você não leu esse livro ainda, te aconselho a ler. É um livro fantástico, ideias muito interessantes. Passado muito tempo, quase 2000 anos, a gente tem aqui novos indícios aqui de movimentos que a gente chama de fase, ainda dentro da fase 1, com Adam Smith, primeira pessoa que trouxe a noção do time and motion, né? Ele começou a identificar que para a revolução industrial você poderia dividir o trabalho em pequenas partes e que o tempo e o movimento durante a execução do trabalho poderiam ser medidos. Então, Adam Smith realmente foi um dos primeiros caras que pensaram nessa questão e que levaram para o desencadeamento da economia e da revolução industrial. Um pouquinho mais para frente, já em 1900 ou 1800, a gente começou a falar do Taylorismo, né? Taylor foi um grande engenheiro que aplicou muitas técnicas para a otimização da indústria e deixou um grande legado do gerenciamento científico, né, que foi um livro que ele escreveu e que foi amplamente adotado por toda a indústria nos Estados Unidos, com várias inovações do ponto de vista de otimização, né? Então ele trouxe o mundo científico para dentro da indústria. Então ele conseguia medir a performance de cada empregado em cada situação
entendia qual era a melhor maneira de você executar aquela tarefa em todas as etapas do processo, e isso nos leva até o próximo ator aqui da lista aqui, que é o Henry Ford, que pegou essa ideia de Taylor e, e basicamente injetou ali gasolina e transformou a indústria automobilística americana, né? Então, se a gente for pensar no Ford T, que no início da sua linha de montagem ele era produzido em horas e passou a ser produzido em 93 minutos, né? Quase 12 horas de produção passou para 93 minutos. Ele realmente aplicou a ideia de orientação a processos, ele realmente aplicou a automação dentro dessa linha e realmente foi um cara que revolucionou, né? Então, em 1915 você podia comprar por $300 um carro, né? Era tão eficiente o modelo de montagem, era um dos carros mais baratos, os próprios funcionários da empresa podiam comprar o carro de tão eficiente que era o modelo. Bom, seguindo aqui no nossa linha de evolução, a gente tem um novo salto aqui para processos, que foi com Henry Gantt, né? Ele que foi o criador do Gantt Chart, né? Aquele gráfico com os tempos que a gente acaba utilizando muito em gerência de projeto, né? O Gantt, essa revolução para orientação a projetos foi tão disruptiva que até hoje é base para projetos dos mais diferentes tipos, né? E projetos gigantescos foram construídos utilizando esse tipo de metodologia, né? Como a represa de Hoover Dam nos Estados Unidos utilizou dessa técnica, utilizou desse material para ser construída. Seguindo mais na linha do tempo, ainda na fase 2, a gente tem um dos grandes saltos, né? A gente já viu que a gente já passou aqui da orientação somente a pessoas e a gente começou a enxergar um pouco de orientação a trabalho, pessoas e TI, que foi o Toyota Production Systems. Nesse projeto, nesse sistema de produção da Toyota, foram praticamente inventadas técnicas que até hoje a gente acaba utilizando, como Kaizen, Just in Time, Kanban, né? Quem nunca viu ali um quadro de Kanban, esses modelos mais novos, né? Até de desenvolvimento ágil, né? A gente sempre tem ali essa orientação a Kanban. Então, lá na Toyota realmente foi muito revolucionário a aplicação desse sistema, transformou uma indústria que era a Toyota pequena, num dos maiores fabricantes de automóveis, um sistema muito eficiente, com eliminação de erro, eliminação de waste, né, de lixo, trabalhando de uma maneira super eficiente. Passando para uma próxima fase aqui, a gente tem a fase 3 da evolução da origem dos processos. E aqui um dos principais nomes foi o Scheer, né, um professor alemão que desenvolveu um método chamado ARIS, que se popularizou pela ferramenta ARIS Toolset da empresa IDS Scheer. Um método também bem revolucionário, ele criou uma notação própria de modelagem, que é o Event Process Chain, e foi revolucionário para a época, e até hoje a IDS, as ideias de Scheer ainda continuam bem importantes no cenário de negócios. Ainda na fase 3, seguindo ainda a linha de tecnologia, a gente tem Zachman, que foi o cara que criou a primeira arquitetura empresarial, né? E que foi base para projetos como o TOGAF, né? Que partiram desse desenho. Ainda na década de 90, ainda na onda 3 aqui da evolução de processos de negócio, a gente teve aqui o Lean Manufacturing, né? Que seria o genérico aqui do Toyota Production System. A gente teve o Total Quality Management, que foi empregado pela Marinha dos Estados Unidos, Business Process Redesign,
Business Process Engineer, né? Tudo na década de 90. Six Sigma, também uma ideia de otimização contínua. E depois, na década de 2000, a gente tem o BPM, que dispensa apresentação, com as suas duas grandes saltos de qualidade, que foi no BPM N 1.0, né, que foi o primeiro padrão único para notação de modelagem de processos de negócio, ou seja, antes de BPM N, cada indústria, cada empresa, cada fabricante tinha seu formato de notação, e quando um analista de negócio aprendia a trabalhar numa ferramenta, se ele tivesse que mudar para outra ferramenta, a notação era completamente diferente, e ele acabava meio que perdido, não conseguia trabalhar direito. Com essa notação veio uma padronização e trouxe um salto de qualidade para o BPM. E em 2011, a gente teve o BPMN 2.0, que trouxe uma solidificação de vários conceitos, trouxe, por exemplo, a parte de BPMN para execução, ou seja, agora você modela em BPMN e executa em BPMN, e também trouxe avanços como a tradução de BPMN para BPEL e outras capacidades. Então, essas são as 4 ondas da evolução de processos de negócio. E essas evoluções que a gente pode ver aconteceram em todo o globo, né? Então, desde do nosso amigo Sun aqui na China, lá com o seu modelo estratégico, que foi amplamente adotado pelos chineses, né, durante toda a sua cultura, passando por Henry Ford, Taylor, por Smith, né, que aplicaram conceitos de otimização na Revolução Industrial, indo para o Japão com a Toyota, né, onde técnicas que até hoje a gente utiliza e vê foram criadas efetivamente, né, o Kaizen, o Kanban, o Just in Time. E por último, mas não menos importante, outro grande marco aqui, que é o framework de ARIS, né, do Dr. Scheer, aqui na Alemanha. Bom, e o que a gente pode esperar para o futuro, né? Quais são as previsões dessa história de evolução dos processos? Bom, a primeira previsão é o BPM 4D. Parece até brincadeira, mas não é exatamente brincadeira. A ideia de você poder modelar os seus processos com uma visão 4D, sendo a quarta dimensão o tempo, né? Então já tá vendo que a gente já tem telas e TVs que já estão em 3D, de repente alguma coisa como um holograma, você vai poder ter uma real simulação do processo e você vai poder estar modelando ele num formato 4D. Previsão número 2, BPM Cloud e Cognitive. Essa é uma previsão que já está meio que acontecendo, né? O modelo on-premises está cada vez mais focado nas grandes organizações e o modelo cloud cada vez mais adotado pelo mundo. E a ideia é que esses novos modelos de BPM na cloud estejam muito mais inteligentes, porque eles vão estar ligados a APIs cognitivas, utilizando de inteligência artificial para tomada de decisão. Previsão número 3, que é o Startup BPM. É um BPM mais simplificado, longe dos grandes desafios de integração de legado ou da complexidade das grandes empresas, mas um BPM voltado para a economia das APIs, ou seja, um BPM que pode facilmente se conectar com diversos aplicativos já existentes, com APIs abertas, criando processos simples, rápidos e muitas vezes orientados a procedimentos operacionais. Ok? Então, fechamos aqui. Meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é uma breve introdução ao conceito de evolução de processos. A ideia é que a gente possa expandir essa série, falar mais sobre esse tema. E eu queria deixar um convite. O convite para o ComBPM, que vai ser o congresso online de BPM. Vocês vão ter mais detalhes nas próximas semanas, aí no próximo mês.
Então, se você quiser saber um pouquinho mais, serão dezenas de palestrantes falando sobre temas bem relevantes desse nosso mundo de VPN. Vai ter um link aqui no vídeo, não sei exatamente onde, se é em cima, se é embaixo, e também está aqui na tela o link, combpm.com.br, tem lá o convite, se inscreve, deixa lá o seu nome, que o pessoal da organização vai mandar mais detalhes para vocês. Até mais, obrigado.